Mais uma vez aqui estamos reunidos para conversar sobre ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Sou eu, professor Júlio Vidal, diretor executivo do Instituto Social Léo. No nosso projeto ODS em Ação, queremos que você conheça exatamente uma pauta, uma agenda, a Agenda 2030, no qual a gente pode conhecer os problemas e apresentar soluções que todos nós nesse mundo, 8 bilhões de habitantes, enfrentamos. Hoje, escolhemos dar continuidade a conversar sobre um problema que cada vez está mais crítico, hein? Não só no Brasil como no mundo, mas o Brasil está dando aula de como isso acontece e como a gente enfrenta, que é o ODS 5, Igualdade de Gênero, abordando a questão de vocês, mulheres. Muito obrigado. Aqui eu sou mais nada. Vou fazer o meu papel, que é um papel que o homem devia fazer mais vezes. Ouvir, calar. Temos aqui para falar com vocês Marilene, criadora do projeto Pérolas, a neuropsicopedagoga Daniele e a psicóloga Margarete. Vocês vão se divertir e vocês vão curtir e sabe o que mais? Aprender muito, porque eu já ouvi aqui antes, meu amigo, aprendi muito já. Marilene, você toca e eu só ouço agora. Obrigado. Valeu, Léo, isso aí. Homem, agora fica caladinho, que agora quem vai falar somos nós, mulheres, né? Boa tarde, boa noite, e aprendi. Boa tarde, boa noite, como vai? Então, Léo, agradeço mais uma vez aí a você aí e a toda a sua equipe. Mas eu quero abordar mais uma vez sobre o assunto violência doméstica. Violência doméstica que não era para existir, né? Porque quando nós montamos um lar, criamos uma família para viver em paz. Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma programação onde a mulher ela era espancada, né? Isso passou na TV, eu não vou falar o nome, porque ela não está patrocinando a gente, então eu não vou falar. E ela era espancada e a própria irmã apoiava e escondia, né? Os fatos, o que acontecia. Então, quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade que a gente apanha, acontece crime e a gente está tendo o apoio da família, coisa que isso não era para acontecer. Então, a violência doméstica hoje está sendo falada em todos os lugares, né? Em primeiro lugar, aonde só se fala, você entra no metrô, violência, violência, violência. E a gente hoje estamos aqui com a psicóloga Margarete Miranda e a Daniele, neuropedagoga, né? Neuropsicopedagoga. Isso. Eu quero também falar aí que eu estou muito feliz que no meio de tanta violência eu tenho o prazer, é uma honra estar conversando com ela e ela é minha filha. Maneiro, né? Isso. Ela é minha filha. Então, no meio de violência, no meio de tantos, né? Ter uma filha. Não foi a violência que eu sofri, não foi do pai dela, foi do segundo casamento, né? Do pai dela. O pai dela era mamão com açúcar. Mas hoje está ela aí e ela vai, daqui a pouquinho, passar um pouquinho aí do que pode acontecer com a mulher que sofre violência. Doutora Margarete, eu quero falar com a senhora, perguntar à senhora. Eu estou sofrendo violência, eu estou me colocando no lugar de uma mulher que não está aqui, tá? Mas como eu sofri violência, eu posso falar sobre violência. Eu tenho base para isso. Eu estou sofrendo uma violência psicológica, eu estou sofrendo violência, aquela agressão, qual eu não durmo, qual eu não tenho mais paz para nada. E qual o caminho que eu devo tomar? A violência psicológica, nós sabemos que é pior do que aquela pancadaria, né? Então, eu queria que a senhora me orientasse para que essas mulheres elas fiquem aí mais espertas e tomem uma decisão, assim como eu tomei, né? Sim, nos bastidores, né, da família brasileira,
nós nos deparamos com uma realidade muito crítica em relação a esse assunto. Quando a gente fala assim, violência contra a mulher, violência doméstica, a primeira coisa que a gente pensa é aquela mulher que mora na comunidade e que está sofrendo, né, daquele marido que não tem instrução, que ganha muito pouco ou que está desempregado. Mas é uma realidade que vai muito mais além, porque a violência contra a mulher, ela se estendeu de uma forma tal que hoje em prédios de alto luxo, na Barra, Leblon, Ipanema, tanto na comunidade, nós nos deparamos com essa realidade. Inclusive, antigamente, não cortando o que você está dizendo, antigamente a violência era tão escondida que só podia, como a senhora falou, só nas comunidades. Hoje está sendo, né, falado violência, tem mulher de juiz que está sendo agredida, tem mulher de pastores que está sendo agredida, tem mulher... Todos o meio da sociedade está tendo a violência. Então, hoje não tem essa, porque eu sou feia, porque eu sou bonito, porque eu sou rica, porque eu sou pobre. A pancada está rolando a solto. Isso. E sempre, de um tempo para cá, a gente vem abordando muito, né, a questão da violência física. Porque a violência física, a mulher recebe um soco no olho, aparece roxo e ali vai para a delegacia. Ou então tampa com maquiagem. Porque muitas escondem por constrangimento, né? Mas a violência, vamos dizer assim, emocional, psicológica, ela é uma realidade tão dura quanto a violência física. Porque a violência psicológica, ela vai gradativa. E ela vai entrando no nível, vamos dizer assim, de baixa estima da mulher. É aquele marido que joga rótulos a todo instante. Você não presta, você é magra demais, você é gorda demais, você é burra, você não presta para nada, então eu vou procurar outra mesmo. Então aquela mulher, ela vai recebendo assim, aquele bombardeio, aquela enxurrada de rótulos, aquela enxurrada de não pode. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. Teve uma época que isso era muito comum, que o marido, vamos dizer assim, para esconder que tinha uma amante, ele fazia de tudo impossível para a mulher não sair de casa. Só que era, não sai não, agora está tarde, o que você vai fazer na rua? Não sai não, vamos dizer assim, tá tão perigoso lá fora, vamos ficar sempre em casa. Então, ela era sempre inconscientemente coagida a não sair, a não investir nela mesma, a não estudar, porque ele não queria que ela descobrisse que ele tinha uma amante. Hoje já está normal, hoje fica todo mundo junto e paz e amor, né? Existem casos, existe todo tipo, cada caso é um caso, né? Essa é a realidade. Então, só que, como eu acabei de dizer, nos bastidores da família brasileira rola muita violência doméstica, sobre diversos aspectos. Sim. E, vamos dizer assim, se a gente começar a dar uma visibilidade nas escolas, a gente já encontra isso no adolescente. É aquele adolescente que você chega numa sala de aula, ele dá uma cadeirada, ele pega a cadeira e joga contra a coleguinha, a menina, e para ele aquilo é normal, porque ele tem um histórico paterno que ele viu isso dentro de casa. Então, o que a gente poderia... Eu, por exemplo, eu tive uma experiência, né, em termos de palestras, que eu dava palestras em escola da rede pública, e numa dessas escolas, as meninas às vezes falavam, eu tenho medo de ir no banheiro por medo de estupro. Uau. E elas relatam isso porque sabem que eu sou psicóloga. Muitas vezes tem medo de contar em casa para a mãe, tem medo às vezes de contar para a diretora da escola, até por medo de uma represália. Quer dizer, ela está sofrendo uma tortura psicológica, mas ela não tem coragem de falar para a diretora da escola e nem em casa. Mas para o psicólogo ela fala. Sim. Né? Porque, olha, a gente fica, sabe? A gente tem medo de ir para o banheiro. A gente fica toda assim, ansiosa na hora de ir no banheiro. Isso é uma realidade. Então, o que a gente pode começar a pensar em termos disso, né? Eu acho que a prevenção, ela é assim... É o primeiro passo, é o primeiro degrau. Sem prevenção, nós vamos continuar nesse papo anos a fio. E, é claro, assim, a gente sempre vai dar algum passo. Então, sobre punição, o que a senhora acha? A senhora acha que essa... Prevenção. Né? Prevenção, perdão. O que a senhora acha sobre a prevenção? O que temos a prevenção, ela, vamos dizer assim, ela já deveria estar acontecendo há muito tempo. Sim. Porque a prevenção, por exemplo, ela
a escola poderia fazer um trabalho muito ativo a nível de prevenção. É aquele público já de adolescente, né, que precisa ser preparado para como lidar com sua coleguinha de sala de aula, com a professora, com a mãe, com a avó. Então, aquele garoto que, vamos dizer assim, está agressivo, mas se ele constantemente receber palestras na escola, e eu ainda vou um pouco mais longe, nós poderíamos ampliar isso nas bibliotecas, poderíamos ampliar nas igrejas, preparar esse público masculino, né, de garotos de 10, 11, 12 anos, para saber lidar com a menina, com a adolescente, com a mulher. Porque hoje o caso já está tão grave que muitas vezes a gente encontra o irmão de 20 anos que passa a mão na irmã de 10 anos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, nesse trabalho de prevenção. A prevenção, ela pode ajudar muito. Porque, vamos dizer assim, o que a gente pode dizer? A violência, ela se agravou muito, né? Ela se agravou muito. Hoje, eu vejo, ninguém me contou, não, um caso de cadeirante que levou tapa do marido porque o marido não estava satisfeito com a cadeirante. Tá? É uma realidade. Sim. Então, aí o vizinho escuta, o vizinho vai, chama a polícia, aí a polícia vai e tal. Então, são situações muito delicadas. Até porque o cérebro dessa mulher, ela já está, em termos fisiológicos, ela já está com a capacidade dela de decisão, né? Porque o cérebro, ele tem as partes que são correspondentes ao movimento da decisão. Então, ela já não tem mais aquela habilidade de tomar decisões. Então, muitas vezes, ela tem uma amiga, a amiga diz assim, cai fora desse marido. Aí ela diz, sim, mas ela mesma não consegue, porque o cérebro, em termos de bioquímica, já está tão debilitado que já não consegue mais tomar uma decisão. E o que acontece? Hoje, na terceira idade, nós encontramos muitas mulheres com síndrome de pânico, tá? Por causa de homens agressores. Só que essa agressão não é aquela agressão que o olho aparece roxo no dia seguinte. É a psicológica. Que é essa agressão que o olho aparece roxo, vem um vizinho, vai ver e vai denunciar. E às vezes nem denuncia. Daniele, o que você pode me falar sobre a questão da mulher, né? Eu estou grávida, estou sofrendo violência, estou sendo espancada, mas eu estou grávida. O que isso pode afetar, vir acontecer amanhã com essa criança? Como que vai ser o futuro dessa criança amanhã? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente deve perceber é que a mulher gestante, o cérebro dessa criança, ele está sendo formado no primeiro trimestre. Todas as bases neurológicas desse bebê, ele está sendo formado ali no primeiro trimestre. Então, ali já vai ser criado as conexões, os neurônios. A partir do segundo trimestre, já começam a iniciar as sinapses, né? Então, essas sinapses, elas são importantíssimas para a memória e para a aprendizagem. Sim. E aí, no terceiro trimestre, a gente já entra com um cérebro aí que consegue reagir a sons, luz. Ele já consegue perceber essas coisas. E é nesse momento que o cérebro do bebê também consegue perceber aquilo que a mãe está sentindo. Então, se essa mãe ela é posta, né, ali em situações de violência, esse feto também está sentindo isso. Sim, aí quando essa criança vir, né, ao mundo, essa criança ela corre o risco também de vir com algum problema e desenvolver também, ser uma criança agressiva. Sim, as primeiras questões que a gente precisa perceber no nascimento dessa criança é, primeiro, um nascimento prematuro. Muitas nascem de forma prematura e nos primeiros anos a gente vê uma criança muito ansiosa. Quando entra na escola, a gente já começa a perceber o baixo desempenho. Também entra no que você falou da questão da agressividade ou de muito recolhimento, de muita timidez
né? isso De não foi falar sequela sobre lá de trás. sobre os seus sentimentos, que são sequelas exatamente disso. Sim. Então, esse baixo desempenho, ele já é percebido, né? Essa dificuldade de aprendizagem, ela já é percebida nos primeiros anos. Isso também pode refletir também na fala da criança. Gagueira, né, que isso também influencia, tá ali dentro da parte emocional dessa criança. Uhum. Então, quer dizer que a partir do momento que essa criança nasce, a mãe, né, os pais já têm que começar a observar todas as atitudes dessa criança. Exatamente. E o trauma, esse trauma, eu queria saber agora, ou você ou a Margarete poder me dar essa informação. Isso aí, esse trauma fica para o resto da vida ou eu posso me tratar, né? Eu também fui vítima, né, de agressão, violência de pai, de madrasta. Eu apanhava até desmaiar, né? Porque fui criado na roça, filha de coronel, sabe como é que é. Então, hoje eu tenho uma certa dificuldade para algumas coisas. Tipo, se eu falar que eu quero isso aqui, eu corro atrás, eu quero. Eu não quero ser contrariada, eu sou muito agitada, eu não espero pro Gil pegar água e botar aqui, eu já venho aqui e Tem coloco. uma ansiedade, né? Então, isso aí também é sequela lá de trás. Sim, eu acho que a grande questão nisso tudo é que o nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. E isso é muito importante, porque a gente pode estar exposto ao trauma, mas o nosso cérebro ele é tão fascinante que ele consegue se regenerar. Mas como que isso vai ocorrer? Com muito acolhimento, afeto e terapia. Então, se esse cérebro ele não passa por isso vai cair na fase adulta. Sim, e quando eu tiver mais velhinha, assim, igual o Não, Gil, na fase adulta. aí eu vou ficar como? Né? Calma, vamos chegar lá. Primeiro na fase adulta. Vendo? Eu sou ansiosa. Tá vendo? É um trauma. Então, nessa fase, né, ali você chegou, vamos supor, você tá ali, passou pela adolescência, viveu todos esses traumas, chegou na fase adulta, não teve o acolhimento, não teve ali toda essa rede de apoio, né, de carinho e tal. E aí você chegou um adulto ansioso, depressivo, com muita dificuldade, de repente, de se manter no mercado de trabalho, porque aí entram sintomas que são bem parecidos, preste atenção, bem parecidos com TDAH, porém não são. Será que eu tenho TDAH? Não, olha a correção para depois não ser cancelado aqui. São sintomas bem parecidos, como déficit de atenção, dificuldades na memória, né, de sustentar a flexibilidade cognitiva, uma rigidez cognitiva de aceitar aquela opinião do outro. Então tem essa rigidez que tem que ser trabalhado, que são funções executivas que precisam ser trabalhadas. A resolução de problemas. Tem muitas pessoas que às vezes elas simplesmente paralisam nessas situações, mas não porque elas não querem. A questão da própria procrastinação, às vezes as pessoas pensam, é preguiçoso, eu não sei. Gente, é um trauma também, que paralisa aquela pessoa e impede ela de ir para frente, né? Então, isso também está ligado a um trauma. Então, aí você falou da fase adulta, e aí, vamos supor que você também não recebeu esse tratamento na fase adulta. Como que acontece quando chega na terceira idade? Sim. Esse idoso que não tratou, que a memória começou a ser prejudicada. E aí a parte toda cognitiva, funções executivas, tudo sendo prejudicado. E aí uma memória prejudicada, entra aí Alzheimer, entra aí síndrome do pânico e todas essas questões que eu acho que a gente não deve esperar chegar na terceira idade para a gente poder fazer isso. Por isso que a gente fala de prevenção. Quando a gente a mulher sofre um trauma, ela precisa, eu sei que é difícil, mas eu acho que ela deve olhar para ela e cuidar dela em primeiro lugar, porque quando a mulher cuida dela em primeiro lugar, ela vai estar bem para cuidar dessa criança, dar esse acolhimento e quebrar um ciclo para que essa criança possa se desenvolver muito mais saudável. É isso aí. Gostei da... Agora fiquei um pouco preocupada, Gil.
Fiquei muito preocupada. Vou ter que fazer umas terapias aí. Mulherada, olha, nós temos que nos cuidar, porque o negócio da gente, a idade... Isso aí me preocupou, Gil. Se saúde mental é um autocuidado, não é? Com certeza. Saúde mental, vamos fazer terapia, vamos fazer ginástica. Agora vou emburacar para dentro da ginástica. Daniele e doutora Margarete deu aqui uma lição, ensinou, explicou, mas eu quero deixar um recado para as mulheres. Mulheres, pelo amor de Deus, vamos sair dessa zona de conforto, vamos dizer não à violência, porque nós não precisamos disso. Hoje o mercado de trabalho está aí com as portas escancaradas, a gente pode fazer tanta coisa para a gente ganhar nosso dinheiro, para sair dessa zona de conforto. Eu, graças a Deus, saí. Só Deus sabe o que eu passei, né? Mas tá aí a minha filha, ficou uma parte da minha vida que ela não ficou junto comigo, ela ficou com o pai, né? Mas, para graça de Deus, minha filha tá aí. Sei também que todos têm problema, mas a gente não precisa estar tomando pregada de homem, nem sendo humilhada. Vamos nos olhar, cada dia vamos se olhar no espelho e vamos nos amar, né? Porque Deus não fez a mulher para viver apanhando. Deus não fez o homem para bater na mulher. Deus fez os dois para se amar, né? Para se respeitar. E o respeito começa de mim respeitando ele. Porque se eu xingar ele, cada ação há uma reação. Então, vamos dizer não à violência. O projeto Pérolas agradece aí a doutora Margarete, agradece aí a Daniele, né? Para quem não sabe, a Daniele é a minha primogênita. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que eu aprendi muito obrigado, mas eu acho que quando as duas acabam tratando de terapia e de prevenção, eu acho que isso é um caminho, eu diria, mais eficaz, na minha humilde opinião, do que o caminho da gente só informar que a mulher deve denunciar. Que deve denunciar, a gente já entendeu. Mas eu acho que, se acolher, a denúncia fica mais fácil, né? Porque se eu estou me sentindo amado comigo mesmo, eu consigo compartilhar com o outro, e quando eu compartilho com o outro e eu tenho segurança, eu compartilho o problema que eu tenho. Porque hoje, nessa falta de vínculo que a gente vive na sociedade, faz com que a gente tenha nossas decisões individuais, né? E essa possibilidade de troca é muito pequena. Por mais que a gente esteja online, vamos usar essa ferramenta para o bem. Eu queria convidar vocês duas depois para voltar aqui para fazer, aí sim, programas individualizados. Uma mais falando do nosso psique mesmo, né? Como é que a gente vai lidar com isso, e você falando de terapia e das crianças, né? Porque você muito abordou, importante nesse o lado pedagógico, hoje o que acaba desembocando tudo, né? Na escola. Né? A escola acaba sendo... E o que a gente vê é que as escolas não estão preparadas. Não foi esse o papel que a escola ao longo do tempo teve. Hoje tem que ter outro papel, esse papel de ser acolhedor, mas aí precisa muito de falas como a sua, Daniele. Então eu queria primeiro parabenizar, agradecer, falar para você que foi mais um ODS em ação e que a gente vai estar de volta aí no próximo programa. Acompanhe o nosso canal do YouTube, acompanhe tudo o que acontece no Instituto Social Léo, porque isso é para o seu bem. Aproveito, já que ela falou de mulher, toda sexta-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã, nós temos o projeto Ativa Idade, que além de cuidar da questão da saúde, cuida também da questão da sua mente. Ok? Muito obrigado, até a próxima!